Olá, salve, salve! Agora nessa segunda aula, agora a gente vai mudar um pouquinho, vamos sair um pouquinho de números inteiros e agora a gente vai entrar na parte dos números racionais, ok? Então, o que a gente vai ver de número racional, com o que é um número racional, vamos observar tudo isso aqui. Então, vamos lá? Nesse primeiro bloco, o que a gente vai destacar dentro de números racionais? A parte de fração. Por que fração? Porque os números racionais têm divisões. A gente vai ver aqui na apresentação logo em seguida da próxima tela qual é a composição dos números racionais. E dentro dessa parte de fração, o que a gente vai destacar aqui nesse primeiro bloco? A parte de operações e a parte de problemas. Então vamos lá. Conceito, ou seja, definição de números racionais. Dados dois números inteiros, A e B, com B diferente de zero, denomina-se número racional a todo número x igual a sobre b, tal que x vezes b é igual a A. Professor, peraí, complicou tudo, não entendi nada dessa definição. Simples. O que está dizendo aí? Que um número racional é todo número que você consegue escrever na forma de A sobre B. Então, se você conseguiu escrever um número na forma de A sobre B, o que é isso? Na forma de uma fração. Então, se você conseguir escrever o número na forma de fração, ele é chamado de número racional. Todo número que consegue ser escrito, que pode ser escrito em forma de fração, é denominado número racional. E quais são esses números que a gente consegue escrever em forma de fração? Vamos verificar isso aqui. Olha só, o que a gente consegue escrever aqui em forma de fração? Todo número natural. Então veja que qualquer número natural a gente vai conseguir escrever em forma de fração. Então está aqui, ó, todo número natural. É só colocar o denominador 1. Todo número inteiro também a gente consegue escrever sobre forma de fração, que é também o quê? Só colocar 1 no denominador. A gente consegue escrever. Então todo número natural e todo número inteiro também é um número racional? Sim. Ok, o que mais? A própria fração, veja que a própria fração aqui é um número racional. O número decimal, que é o resultado da fração, então todo número decimal também é um número racional. Então se a gente consegue escrever uma fração em número decimal, a gente consegue escrever também um número decimal em forma de fração. Toda dízima periódica, ó, 0,05555555, ou seja, está repetindo. Então, toda dízima periódica. E além também disso, tem o que? As raízes exatas. Qualquer raiz exata também é um número racional. Por quê? Porque a raiz exata eu consigo também trabalhar aí tranquilo em forma de fração. Consigo colocar isso aí em um número em forma de fração. Por exemplo, a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2 sobre 1. Pronto, escrevi em forma de fração. Ok? Então, o que a gente sabe aí? Ó, que todo número natural está contido em Z e todo número inteiro também está contido em Z. Ok? Certo. Já que a gente vai falar de fração, então vamos entender essa fração sobre o conceito de partes. O que significa esse 2/5 aqui? Primeiro, quando a gente fala de fração, o que a gente está especificando aqui? A gente tem um numerador e a gente tem um denominador. E o que quer dizer cada um desses termos aí? O denominador, ele diz o seguinte: a quantidade de partes do inteiro. Ou seja, o inteiro foi dividido em quantas partes? Isso vai ser identificado no denominador. Então, nesse caso aí, o que está indicando aí para a gente?
esses 2/5 é que o inteiro foi dividido em 5 partes. Ok. E esse numerador, o que significa? O que nos diz esse numerador? O número de partes utilizadas. Então, o número de partes utilizadas do inteiro. Então, nesse caso aqui, o inteiro foi dividido em 5 partes e a gente utilizou 2 partes dessas 5. Então, ó, a fração 2/5 indica que foram tomadas 2 partes de um total de 5. Então, veja o seguinte, se a gente está tomando 2 partes de um total de 5, o que a gente pode representar aqui, ó? Veja que a gente tem 2/5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, a gente dividiu o inteiro em 5 partes e estamos tomando 2 partes, utilizando aqui, ó, 2 partes. Então, esse 2/5 indica exatamente essa relação. Ok? Então, ó, a fração 2/5 aí indica que foram tomadas 2 partes de um total de 5. Certo? E fração sempre aparece assim, com esses valores pequenos? Não, pode ser uma fração também que tem um valor mais alto, tipo 20 sobre 45. Só que a gente pode fazer uma simplificação e tentar amenizar um pouco a nossa vida. Então, se a gente pegar esse 20 aqui dividido por 5, isso vai ficar igual a 4. Só que se a gente dividir o numerador por 5, a gente tem que dividir o denominador pelo mesmo número, também por 5. E 45 dividido por 5 é igual a 9. Então, veja, ó, que 4 nonos. Então, 20, 45 avos representa igualmente a fração, ou seja, tem uma relação de equivalência aí, 4 nonos. Ok? E essa fração de 4 nonos, eu consigo ainda fazer outra simplificação? Não, por quê? Porque o 4 só pode por 2 e o 9 só pode por 3. Mas para efetuar uma nova simplificação aqui, teria que ser ambos pelo mesmo valor. E aqui a gente não consegue isso. Então, essa fração aqui é chamada de fração irredutível. Então, chamada de fração irredutível. Ok. Então, vamos lá. Seguindo. Vamos usar o conceito de partes aqui de um número para fazer um cálculo, para efetuar um cálculo. Diz o seguinte o exemplo. Uma pessoa possui 25 livros e doou 2/5 desses livros. Então veja, ó, representando, a gente já fez isso. A gente sabe o que a gente consegue pegar o inteiro aqui e dividir o que? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Pegar o inteiro e dividir em 5 partes. Aí o que acontece? Ela doou 2/5, ou seja, ela doou 2 partes. Então, 2 partes aqui, ó, é o que a pessoa doou. Sim, se a pessoa doou 2 partes, então a gente toma aqui 2 partes de 5. É o que doou. E aí vamos entender o seguinte, qual é o total de livros que a pessoa possui? 25. Então, veja que do total aqui, 25... Se é 2/5, isso aqui indica o quê? O total de partes do inteiro. Ou seja, o inteiro aqui foi dividido em 5 partes. Então, se o inteiro é 25 livros, dividido por 5, então quer dizer o quê? Que é 5 livros, o que? Cada parte. Certo?
Se são 5 livros cada parte, então veja que a gente pode representar isso aqui. Então vamos representar isso aqui, ó. Então a gente tem aqui 5, 5, 5, 5 e 5. Então quando a gente faz isso, ó, quantos livros ela doou? Se ela doou 2 partes, ela acabou doando um total de 10 livros. Ok, só que aí a gente também consegue observar que alguma coisa aqui restou. Então isso aqui, ó, é o que restou. Sim, e o que restou, ou seja, o que ficou ainda para ela, são o quê? 15 livros. Então veja que a gente consegue visualizar isso bem tranquilo, de uma forma bem tranquila aqui dentro do conceito de partes. Então 15 livros. Então com quantos livros ela ficou? 15. Então veja, ó, que a resposta fica bem tranquila, bem visível, bem prática com esse conceito de partes. Beleza? Aí entra a questão. Deixa eu verificar aqui. Pelo tempo é uma questão só. Ok, mas é sempre tranquilo, é sempre direto assim. Às vezes não, às vezes a questão vai falando que houve um restante, aí desse restante tornou a utilizar uma outra fração, aí torna querer saber qual restante desse restante utilizou mais outra fração. Então vai calculando fração do restante, fração do restante, fração do restante. Vamos aprender a fazer isso também? Então veja o exemplo aqui. Sabe-se que João gastou. E aí tem os gastos aqui realizados por João. 2/7 do salário com aluguel. 3/5 do restante com plano de saúde. E 1/2 ou metade do que ainda sobrou com alimentação. Então veja que a gente vai precisar entender passo a passo a situação. O que a gente precisa inicialmente, ó, entender aqui é que ele gastou 2/7. Então, inicialmente, o salário dele foi dividido em 7 partes. Então, veja que inicialmente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, salário aqui, inicialmente, 7 partes. Sim. E o que ele fez dessas 7 partes? Ele gastou 2 com aluguel. Então vamos pensar aqui, vamos imaginar que 2 partes aqui ele vai usar com aluguel. Então, ó, 2 partes, aluguel. Certo. Quando fala restante, veja que agora a questão menciona o seguinte, ó, 3/5. Depois que a gente relacionou lá, a gente relaciona 3/5 do restante. Pronto, se a gente menciona restante, então precisa saber o que restou para eu calcular isso em cima daquilo que restou. Então veja, ó, que se ele já eliminou esses 2 partes, então o que a gente verifica aqui, ó, que restante daqui para lá agora, ó, o que está restando é tudo isso para lá. Então veja que eram 7 partes, então foram já utilizadas 2 partes, então estão restando agora 5 partes. Então o restante aqui
O restante está baseado em 5 partes. Ok. Então, se esse restante está baseado em 5 partes, o que a questão está apresentando aqui? Vamos verificar lá que gastou 3/5. Ou seja, ó, 3/5 do restante. Então, vamos pegar aqui 3/5, ó, do restante. Então, se é 3/5 do restante e esse restante não é 5 partes, então quer dizer que a gente vai pegar aqui o que? Mais 3 partes. Então, vamos visualizar aqui, ó, mais 3 partes. É o que a gente vai pegar do restante. O que está sobrando lá, vamos usar aqui mais 3 partes. Certo. Só que o seguinte, isso aqui foi o que? Com o plano de saúde. Então, veja que isso aqui agora, ó, foi gasto que com plano de saúde. Sim. Mas quando a gente faz isso, a gente também consegue observar que tá ficando aqui, ó, um novo restante. Um novo restante. Então, esse novo restante aqui, que tá ficando, ó, que são 2 partes agora. Ainda tá sobrando alguma coisa, ainda tem uma sobra aqui. Então, se a gente visualiza essa sobra, então, ó, a sobra aqui são 2 partes. Ok, e aí tá dizendo o que lá? Exatamente o que? Que a pessoa vai gastar aqui, agora, vai utilizar 1/2, ou seja, metade do que ainda sobrou. E o que sobrou lá? 2 partes. Então, veja que aqui agora, ó, vai utilizar 1/2, metade dessa sobra. E o que quer dizer 1/2? Quer dizer que é uma parte em um total de 2. Então, quer dizer que a pessoa vai utilizar aqui agora, ó, mais uma parte do total de 2. Então, essa uma parte aqui é o que a pessoa utilizou com a alimentação. Então, veja que a gente conseguiu dividir aqui toda essa relação passo a passo. Ah, e isso é interessante para quê? Em quê, professor? Na resolução, a gente consegue ganhar tempo. Vocês nem imaginam quanto tempo a gente consegue ganhar com esse conceito de parte, dentro das questõezinhas que acabam aparecendo. A gente vai ver isso na prática agora com a resolução de questões para mostrar exatamente isso. Agora vamos aplicar aqui a relação da fração de um valor restante. A questão EBSER, cargo advogado 2013, banca também IBFC. E o que nos diz a questão? Maria recebeu seu salário e gastou 3/8 no mercado. Então vamos pensar isso aqui em relação a partes. Então vamos lá, ó, vamos pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quer dizer o seguinte, que Maria gastou 3/8. Então o que quer dizer 3/8? No mercado. Então, ó, 3 partes de um total de 8 partes. E a gente percebe que quando a gente faz isso, o que vai sobrar para Maria? Sobram 5 partes ainda do salário. Ela gastou 3, de um total de 8, vão sobrar 5 partes. E aí disse o quê? Que no mercado. E ainda gastou o quê? 1/5 do restante. Então, 1/5 do restante quer dizer o quê? Uma parte de um total de 5 partes. E não sobraram exatamente 5 partes? Então, ela gastou mais 1/5. Então, ó, 1/5. Ela está gastando mais 1/5 aqui. Ok? Com o vestuário. Certo. E ainda lhe sobrou do salário R$ 1.400. Então, o que significa? Que
isso aqui não é o que está sobrando agora do salário. Então, isso aqui tem que ter um total de R$ 1.400. Logo, R$ 1.400 para quantas partes? Para 4 partes. Então, exatamente isso. Ó. Se a gente dividir isso em 4 partes, vai ter o quê? 350 com mais 350, 700. Com mais 700, R$ 1.400. Então, cada parte do salário de Maria aqui vale R$ 350. E aí, o que que tem? Ela quer saber o quê, ó? O salário de Maria. Então, se quer saber o salário que Maria recebeu, então vamos calcular aqui R$ 350 cada parte, vezes o quê? 8 partes. Inicialmente, recebeu 8 partes. Então, vezes 8. Então, 5 vezes 8, 40. 3 vezes 8, 28. Logo, Maria recebeu um total de quanto? R$ 2.800. Alternativa B. Bem tranquilo. Ok? Então, perceba que fica muito fácil, muito tranquilo quando a gente trabalha com esse conceito de partes. Então, isso ajuda, isso facilita bastante. Mas, professor, e se quando esse restante que sobrar não for um valor que dá para fechar essa divisão, a gente pode fazer uma redivisão dessas novas partes. Vamos ver isso na prática como funciona. Então, ó, continuando com fração de um valor restante, temos aqui, Carlos gastou 2/7 do seu salário com vestuário e 1/3 do que restou. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos imaginar o salário aqui de Carlos dividido em 7 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Porque disse o quê? Que ele gastou 2/7. Então, vamos lá. Se ele gastou 2/7, então, ó, dessas 7 partes, ele gastou 2 partes. Certo. E aí disse o quê? Que agora, ó, 1/3 do que restou, só que restaram 5 partes. E aí 5 partes, como que eu vou fazer para dividir isso em 3 partes? Eu imagino o seguinte, ó, que eu redivido tudo isso aqui, vou redividir isso aqui. Então quer dizer o seguinte, que toda essa relação aqui vai representar uma parte do restante. Então eu posso, ó, dizer o seguinte, que isso aqui é uma parte do restante. Aí mais essa outra parte embaixo, 2 partes, mais isso outro 3 partes. Ou seja, eu estou pegando esse restante e imaginando isso nessa relação de 3 partes. Então vejo agora, ó, uma parte, essa selecionado aí de amarelo, e os outros 2 em branco são mais 2 partes. Então eu consigo ver que é 3 partes do restante. Sim, então ele gastou isso aí. Veja que ainda está sobrando alguns quadros em branco aí. É o que está sobrando, que é R$ 840. Então quer dizer o seguinte, que isso aqui, ó, que sobrou aqui, essa relação aqui, isso aqui, ó, né, se eu analisar aqui, essa outra relação aqui, isso aqui corresponde a R$ 840. Só que veja que a gente tem o quê? Se a gente vê essas divisõezinhas pequenas aqui, a gente consegue perceber um total de 2 partes aqui nesse primeiro, com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10. Então a gente consegue ver 10 quadradinhos pequenininhos aqui, ó. Veja que se eu pegar aqui essa relação aqui, a gente tem um total de 10 quadrinhos pequenos. Certo, se a gente tem um total de 10 quadrinhos pequenos, então basta pegar o que? 840 e dividir por 10. 840 dividido por 10, a gente vai ter um total de 84. Então quer dizer que cada quadrinho desse pequenininho vale
84. Então, veja que esse quadro maior, ele vale 3 quadrinhos pequenininho. E aí eu posso multiplicar isso vezes 3. Então, 4 vezes 3, 12. 3 vezes 8, 25. Então, eu tenho que esse quadro maior aqui vale R$252. Se esse quadro maior vale R$252, lembra que o salário, né, o salário total aqui de Carlos, ó, equivale o quê? A 7 partes, 7 quadrinhos maiores. Então, a gente pega o quê? 252 vezes 7. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 5, 36. E 2 vezes 7, 14, ou 17, né? Então, 1.764. Então, é justamente isso. Ó, qual o valor do salário? 1.764. Ok, mas é sempre assim, calcula parte do restante, sempre essa relação de parte. Não, nem sempre. Por quê? Porque tem os problemas envolvendo operações com fração. E é isso que a gente vai destacar agora, as operações dentro de fração. Ok? Adição. Refere-se à realização de partes separadamente em diferentes etapas relacionadas ao inteiro. Por exemplo, Maria realizou uma tarefa em 3 dias. No primeiro dia ela executou metade do trabalho e no segundo dia a terça parte do mesmo trabalho. Então, ó, veja que no primeiro, que parte do trabalho foi realizada por Maria nos 2 primeiros dias. Então, veja que ela realizou metade e depois mais, né, a terça parte. Então, vamos lá. Então, se ela realizou metade, é porque ela realizou 1/2. Mas, se ela realizou a terça parte, é porque ela realizou 1/3. Sim, quando a gente vai somar as frações aqui, são frações com denominadores diferentes. Então, a necessidade do MEMC. MEMC de 2 e 3, 6. Então, logo, ó, MEMC de 2 e 3 aqui igual a 6. Por quê? Porque não tem divisor comum. Se não tem divisor comum entre 2 e 3, é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, 3 mais 2 igual a 5. 5 sextos. O que significa isso aqui, professor? Quer dizer o seguinte, que ela realizou nos 2 dias 5 sextos. E o que quer dizer esses 5 sextos aqui? É que ela tinha que realizar 6 partes de um trabalho, mas ela conseguiu realizar 5. Então, de um total de 6 partes, ela conseguiu realizar 5 partes. Ok, beleza, então tranquilo esse conceito de soma. Exatamente. E a subtração refere-se normalmente ao das partes restante em relação ao inteiro. Então, ó, vamos ver aqui. Considerando a situação anterior, qual parte do trabalho foi realizada por Maria no terceiro dia? Então, perceba que nos 2 primeiros dias, ela realizou 5 sextos. Então, ó, isso aqui, nos 2 primeiros dias. Ok, então, ó, é óbvio o seguinte, que no terceiro dia, ela tem que realizar o restante. E quem é esse restante aqui, que deve ser realizado aqui, ó, no terceiro dia? É o que está faltando para completar. Ou seja, o que resta aqui para completar? Veja que se ela realizou 5 de um total de 6, então desse mesmo total de 6 partes aqui, ainda está restando uma parte. Então quer dizer que 1 sexto é o que Maria vai ter que realizar aí no terceiro dia. Ok? Beleza? Bem tranquilo aí esse conceito de subtração
Agora vamos ver uma questão com operações, adição, subtração, dentro do problema, ou seja, de frações, envolvendo frações. Uma questão EBSER, IBFC, o ano 2016, cargo de técnico. O salário de Marcos é R$ 840. Desse valor, ele gastou 1/4 com vestimentas, 2/5 do salário com aluguel e 3/10 do salário com mercado. Veja agora que não está falando mais do restante. Está dizendo o quê? Que é 1/4 do salário, 2/5 do mesmo salário e 3/10 do mesmo salário. Logo, o que a gente vai precisar fazer aqui? Ó, ele gastou 1/4 desse salário, mais 2/5 do mesmo salário, mais 3/10 do mesmo salário. Então, denominador diferente, a gente vai precisar do MMC. 4, 5 e 10. Veja que se 10 divide por 5, então eu posso suprimir esse 5 aí, porque 10 é divisível por 5. Aí 4 vezes 10, 40, só que 4 e 10 tem um divisor comum que é o 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. O MMC aqui é igual a 20. Se tem dúvida, lembra que a gente já viu como fazer, vem aqui do lado e faça o processo, ó. Então, por 2, ainda pode por 2, aí só pode por 5. Ok? Qualquer dúvida, faça o processo. Então, que é igual a 20, só confirmando. 20 dividido por 4, 5. Então, 5 vezes 1, 5. Então, divide pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 10, 2. 2 vezes 3, 6. Somando 5 e 8... 13, 13 com mais 6, 19. Então, 19 sobre 20. Então, isso aqui é o que ele gastou do salário. Ou seja, se o salário dele for dividido em 20 partes, ele gastou 19 partes das 20. Aí, nessa condição, o valor que ainda lhe restou do salário foi... Então, se ele gastou 1 sobre 19, vai restar o quê? Ou se ele gastou 19 sobre 20, vai restar 1 sobre 20 de 840. Então, 1 20avos de 840. Então, vamos lá. Vai restar para ele, ó, 1 20avos de 840. Sim, posso cortar um zero, E aí, o que fica aqui? 84 dividido por 2. E 84 dividido por 2 é igual a quanto? 42. Então, logo, ó, o que restou para ele foi um total de R$42. Ok? Beleza? Então, veja que é bem tranquilo também essa relação aplicando o conceito aqui de partes. Mesmo que eu tenha que somar frações diferentes, quando não fala restante, quando vem sempre do restante, eu já vou tirando e calculando sempre naquele restante que está sobrando. Quando não fala em relação ao total, a gente faz sempre essa soma e depois no final, se precisar fazer do restante, aplica, como a gente fez aqui. Né, que era 19 sobre 20, ou seja, de um total de 20 partes foram gastas 19. Então, desse mesmo total de 20 partes, ainda está faltando o quê? Restando uma. Então, é o que sobrou para ele, 1 20avos do salário. Ok? Então, ó, finalizando aqui esse bloco, né, então a gente viu aí as operações de adição e subtração. Aí, próximo bloco, a gente entra com a parte de multiplicação, divisão e mais relações aí de números racionais, ok? Beleza?